pacificado nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra ter um pouco de fundo. Mundo, começando aqui nosso segundo dia do seminário. Como eu já fui apresentada, eu sou Irene, do Luta Popular, vou compartilhar a mesa com a Luana Varejão, que já vai se apresentar também. Queria chamar para compor a nossa mesa a Lara Estevão, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência no Campo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Uma salva de palmas para a companheira. Chamar o Jardel Lopes, da Campanha contra a Violência no Campo. Chamar a Ariane de Oliveira, do MST da Bahia. E chamar o Tarcísio Mota, deputado federal, que também já está aqui conosco. Uma salva de palmas. Antes da gente começar propriamente a nossa mesa, a gente queria chamar a Maura Lopes, que é moradora da Ocupação Esperança em Osasco, que vai fazer a leitura de uma carta de uma jovem moradora da Ocupação dos Queixadas, que é vizinha à Ocupação Esperança, na cidade de Cajamar, em São Paulo. Maura vai fazer essa leitura dessa jovem que vive numa ocupação ameaçada de despejo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou ler essa carta da pequena Manu, é uma adolescente que tem 16 anos, que mora na Ocupação dos Queixadas desde seus 10 anos. Então, ela chegou criança, agora é uma adolescente, onde ela criou laços, criou amigos, mora com sua família, e a ocupação está prestes a ser despejada em menos de 15 dias, exato 14 dias. Então, essa carta ela foi lida no Podpah, que é um podcast um dos maiores, inclusive, do Brasil. Essa carta foi lida em junho, nesse mês de junho, e é a carta original dela, tá? E a gente vai ler agora. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar na escola estudando, ou me divertindo, como qualquer outro adolescente, mas a nossa situação é muito difícil. Meu nome é Manuela, tenho 16 anos e moro há 6 anos na comunidade dos Queixadas. Foi lá que eu cresci, fiz amizades, reconstruí minha vida. Eu amo aquela terra. Vi crianças nascerem e crescerem, brincando nas ruas, que a gente mesmo construiu. Ali é o nosso lar. E agora, de uma hora para outra, tudo isso está acabando. O prefeito pode colocar a gente na rua a qualquer momento. Um monte de criança, um monte de famílias sem saber para onde ir. A gente não tem dinheiro para aluguel, não tem para onde correr. Tudo que a gente quer é que o prefeito, Cauã, assine um documento que garanta a nossa moradia, a nossa entrada no programa do governo. Só isso. Ontem fomos até a sede nacional do PSD, o partido do prefeito, buscar ajuda. Mas ninguém quis nos ouvir. Fomos recebidos por um monte de policiais e saímos de lá, expulsos como se a gente não tivesse valor. A única coisa que pedimos é o direito de viver aonde a gente ama, que é os Queixadas. É a nossa casa. Eu amo aquelas crianças. E elas me amam. Esse é o lugar. E agora, em pleno inverno, querem despejar a gente no frio. Isso não é justo. Isso não é humano. Para não despejar, só falta o Cauã assinar. Gente, essa carta ela foi escrita pela Manuela. Teve várias cartas escritas, pelas crianças da comunidade. E essa carta ela foi escrita pela Manuela e ela foi lida no podcast, no Podpah. E teve quase 1 milhão de visualizações, repercutiu muito.
E é um choro, né, de uma adolescente com a sua família que vão ser despejados e não tem uma outra alternativa, não tem para onde ir. É isso, gente. Muito obrigada, Maura. E agora a gente vai passar um vídeo dos aliados internacionais que também saúdam o nosso evento. Acho que já está aí no frente. Queridas compañeras, compañeros, compañeres reunidos en Brasilia. Me llamo Noelia y soy activista de la plataforma de afectados por la hipoteca en España. Greetings from Cairo, Egypt. I'm Joseph Shekla, coordinator of the Cabinet International Coalition's Housing and Land Rights Network. De parte del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, reciban un saludo fraterno. Celebramos esta iniciativa y les felicitamos por estos primeros 5 años de la campaña Despejo Cero en Brasil. Muchas felicidades para este 5º aniversario de la campaña Despejo Cero, por los largos años de lucha que ustedes han demostrado. Pelo 5º aniversario da campaña Despejo Cero. Soy Cesare Ottolini, coordinador global da Alianza Internacional dos Habitantes. Parabéns! Para nosotros, en la PA, la campaña Cero Desalojos representa mucho más que una reivindicación. Es la defensa de la vida frente a un sistema que expulsa a millones de personas de sus hogares. Parece necesario repetirlo una y otra vez. Los desalojos no solo afectan la vivienda y los bienes materiales, sino la vida entera de las personas. Sus comunidades, sus redes de apoyo, sus fuentes de ingreso, sus raíces y sus luchas, sus logros y también sus sueños. Violan los derechos de las mujeres, de niñas, de adolescentes, adultos mayores, de las personas migrantes, de los colectivos LGTBQIA+, de las comunidades negras y de los pueblos indígenas. Con las compañeras y los compañeros de Despejo Cero hemos aprendido a cómo denunciar la violación de los derechos humanos y de las garantías constitucionales que nos permite enfrentar o capitalismo extractivista, que precisa do despejo para sobreviver, ampliando a discriminação contra os pobres, os inmigrantes e por questões do género. De reivindicar un modelo de sociedad donde la vivienda y la tierra sean derechos y no mercancías. Lo más difícil es la incidencia política y sabemos, y lo aprendimos de ustedes, que esta solo se puede hacer desde los movimientos sociales, y aquí en Chile en este momento esto es más complejo. Of all the documentation and discourse on forced eviction, especially in our violation database, we find that reporting often lacks detail or any quantification of the impacts of those gross violations. We see that grassroots community and social movement input has greatly advanced the arc of history toward justice. Here also, the role of grassroots social force is key to reconciling the theory with the actual practice. En España hemos parado miles de desahucios mediante la fuerza de la comunidad organizada. Esta experiencia nos enseña que la resistencia colectiva puede salvar hogares y vidas, mostrando que la acción organizada es la herramienta más poderosa frente a la especulación y la desigualdad. La campaña Desalojo Cero en Brasil refleja esa misma lucha. Sus luchas y su trabajo fueron inspiración para otros movimientos y organizaciones más allá de Brasil, mostrando lo que se puede hacer desde actores locales articulados a nivel nacional en la resistencia y en la propuesta. Sabemos el rol fundamental que jugó la campaña en su origen, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-19, para frenar desalojos y desplazamientos y salvar muchas vidas. Y les agradecemos mucho
las lecciones que hemos podido aprender de ustedes en los tiempos que estamos viviendo, pensando entre otros, Palestina. La campagna Despejo Zero è una campagna che parece una crianza de tal cheia de vida, mas que cresceu rápido e com firmeza, com uma estratégia unificada e uma força solidária que já demonstra que vocês se tornaram grandes. The voices from the ground should be treated as the authentic sources of data needed to right this wrong. We need to do much more of it, and we need to do it together. Let's do it. Es el momento de señalar contradicciones y también de redoblar nuestros esfuerzos y nuestras articulaciones. Por eso, que viva la campaña Despejo Zero, que vivan nuestras organizaciones y nuestras luchas por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en Brasil y en el mundo entero. Abrazos para todas. Y les queremos felicitar y que sigamos todas y todos juntos en esta larga lucha. Adelante, companheiras e companheiros, ao trabalho e à luta. Recebam nossos mais calorosos parabéns. Os habitantes do mundo precisam de vocês, da campanha Despejo Zero Brasil. Desde la PA enviamos toda nuestra solidaridad a las comunidades y movimientos de Brasil. Seguiremos juntas defendiendo el derecho a la vivienda y a la tierra, construyendo redes, organización y esperanza. So povo salva o povo, zero despejos no Brasil, no España e no mundo. Bom, para começar então os trabalhos da nossa mesa, eu vou passar a palavra para a companheira Luana Varejão, que vai introduzir aqui a discussão do tema de hoje, falando sobre a arquitetura da guerra contra os territórios populares, as ações de criminalização da luta pela terra e a Frente Invasão Zero. Luana, com você. Bom dia a todas e a todos. A gente começa, eu acho que essa manhã, numa mesa bastante pesada, né, num tema bastante delicado. Acalenta um pouco, assim, a gente vê essa celebração e essas parabenizações dos companheiros internacionais da nossa luta e a gente se entender em rede, né, entender que essa é uma luta não só do Brasil, mas uma luta internacional. Enfim, que essa violência ela não está restrita ao nosso território, embora que as formas de violência elas sejam diferentes e a gente tem formas de violências muito características da formação histórica, né, que a gente tem aqui no Brasil. Como a gente apresentou ontem, né, essa apresentação ela faz parte do relatório nacional dos 5 anos da campanha Despejo Zero, que a gente fez o lançamento ontem aqui, e ela está dentro do contexto, né, do 3º capítulo desse relatório, em que a gente tentou mapear e tentar sistematizar um pouco essa arquitetura da guerra contra os territórios populares, essa guerra histórica que todos os territórios vêm sofrendo e vêm resistindo há tanto tempo. Esse relatório ele foi feito, como a gente disse, por muitas mãos, com um esforço coletivo, como esse esforço coletivo da campanha nos 5 anos e o esforço coletivo, enfim, da luta dos territórios que é feita por tantas pessoas, não existe essa luta sozinha. E aí, feito a partir de um levantamento, né, de relatórios estaduais, também estudos estaduais em 7 estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, desculpa se eu esqueci algum, Goiás, que mais? Estou esquecendo algum, estou esquecendo o que eu sei, mas no decorrer da conversa a gente vai lembrando. E, enfim, essa sistematização, e não só essa sistematização de relatórios, mas de tantos acúmulos e levantamentos que a campanha vem fazendo durante esses 5 anos, né? E aí, a partir da provocação e das falas de ontem, que se falou muito, né? Esse contexto não existe despejo humanizado, não tem como a gente não lembrar que a violência ela começa no nome. E a fala agora também da carta da Manuela, da comunidade de Queixadas, mostra exatamente nisso, né? Tipo, a ameaça do despejo
ela já é violenta por si só. E a ameaça e a falta de solução fundiária, e a falta de segurança da posse, e a falta de direito de permanência nos territórios, ela por si só já é uma violência constante. E aí quando a gente reclama esse nome, né, dessa força Despejo Zero, ela não está apenas... enfim, em tantos momentos falam, não, mas em alguns momentos é necessário, porque a pessoa está vivendo em uma situação, enfim, de risco e tudo mais, é necessária a remoção, a relocação e tudo. Enfim, a gente pode tentar debater outras nomenclaturas do que seja necessário, mas a gente entender a palavra despejo, em que é essa saída obrigatória, que é a mesma palavra que se utiliza para se falar do que se joga ao lixo, isso já é violento em si. Então, essa insegurança da posse, essa insegurança do território, ela já coloca um lugar de violência constante em que todas as pessoas estão submetidas por uma falta, né, de uma política de regularização fundiária, de reforma urbana, reforma agrária, em que a gente, enfim, toda a população, sobretudo vulnerabilizada, negra, está submetida no Brasil há tanto tempo, enfim, desde a invasão do Brasil. E aí essa longa trajetória de violência contra os territórios é feita contra aqueles que ousam disputar o direito de viver com dignidade. A gente tem, enfim, um histórico longo, né? Desde o assassinato de João Pedro Teixeira, das Ligas Camponesas, na década de 60, o massacre do Eldorado dos Carajás, enfim, num contexto urbano também, a desocupação de Pinheirinhos em São Paulo, que foi algo extremamente violento e naquele momento já extremamente visibilizado pela mídia, e a gente pôde ver um pouco como é que o aparato estatal opera nesse tipo de ação. Enfim, a chacina de Pau d'Arco em 2017. Em 2023 a gente teve o assassinato do menino Jonatas de Oliveira, que era um filho de uma liderança em Pernambuco, na cidade de Barreiros, em uma comunidade rural. Enfim, mais recentemente também o assassinato da Nega Pataxó em 2024, que, enfim, trouxe também uma repercussão e uma visibilidade para o que a gente tem visto, né, como uma nova articulação e mobilização em torno da criminalização da luta pela terra, que é a Frente Invasão Zero. Mas essa criminalização e essa reação e organização conservadora contra a organização popular, ela não é de hoje, né? Ela é histórica. A gente tem, enfim, na luta, sobretudo, a forma de organização a gente vê mais nítida quando se trata de uma organização contra os movimentos do campo, né? Como foi a UDR, a União Democrática Ruralista, desde a década de 80, e ela vai também se transformando e se aprimorando, que hoje tem o Instituto Arpia, mais recentemente, de 2023, e tem a Frente Invasão Zero também, que está aí, está fazendo várias ações de criminalização e financiamento dessa violência em todo o Brasil, né? A gente vê a frente espalhada territorialmente, assim, a gente percebe que é uma frente sem base popular, mas de forte poderio econômico, de forte incidência nas instituições e também, enfim, na mídia, no judiciário, e o poderio econômico que facilita, né, a potencialidade de fazer ações violentas. No âmbito federal, a gente tem a frente instalada com mais de 200 parlamentares, sobretudo da extrema-direita, da bancada do Boi, da Bala e da Bíblia, mas também extremamente financiada por empresários ruralistas. E também essa frente ela é espalhada pelos territórios e pelos estados. E aí a gente vê que essa arquitetura da guerra contra os territórios, ela é jurídica, é legislativa, ela é política, institucional, midiática, mas também ela é armada. A gente não pode pensar, enfim, e não dá para perceber nas pesquisas, no levantamento que a gente vem fazendo, que essa criminalização está restrita à Frente Invasão Zero, e não devemos também dar à frente o tamanho que ela não tem. O tamanho dela, ela está muito mais relacionado ao poder econômico que ela tem
do que ser uma frente de uma grande expressão territorial e política e social. Isso não tem, e ela não é isso tudo. Mas a força com que essa arquitetura dessa guerra, ela produz uma narrativa, enfim, tanto midiática como a construção de uma legitimação para a ação, seja do Estado ou muitas vezes da criminalização da sociedade sobre os territórios populares, é o que é a maior força que tem sido conquistado a partir de movimentos como esse, que é histórico e que vem legitimando, né, ações violentas nesses territórios e contra essas pessoas. E aí hoje, quando a gente tenta mapear quais são os métodos dessa articulação e, enfim, dessa criminalização, a gente percebe diversas tentativas, como a tentativa de revogação e esvaziamento de instrumentos jurídicos de proteção à moradia, como a gente vê todas as incidências, a DPF 828, junto ao Supremo Tribunal Federal, a gente vê todas as resistências também à Resolução 510 do CNJ, enfim, que estabelece as comissões de soluções fundiárias e passa num processo de consulta junto ao CNJ, em que a gente percebia também diversos setores do campo ruralista também tentando questionar, por exemplo, o marco temporal da utilização e da aplicação das comissões para não considerar a comissão para toda a ocupação coletiva, né, para todo o conflito fundiário coletivo, mas apenas aqueles restritos ao período da pandemia. A gente tem a pressão constante histórica sobre o sistema de justiça, né, com tentativas, enfim, reiteradas e utilização da máquina do judiciário para tentar realizar remoções violentas e rápidas e não permitir o estabelecimento de territórios, o estabelecimento de comunidades. Enfim, atualmente uma gama de projetos de leis punitivistas que não é de hoje, não começou agora com a Frente Invasão Zero, como a gente vai ver logo adiante, mas que se intensificou muito e se dispersou de uma maneira forte por todo o Brasil. Atualmente também as CPIs contra movimentos populares, que a gente viu aumentando, enfim, tantos outros médicos, mas o pior de todos é a atuação direta no território, em que a gente percebe com intimidação, ameaça, com pulverização de venenos, com arma química nos territórios populares, e além da atuação da polícia, como a Irene vai poder falar um pouco depois, nos territórios urbanos, que tem sido, enfim, tão violenta. E é isso, assim, seguindo a campanha, né, vem tentando fazer um mapeamento da atuação legislativa no campo dessa criminalização. A gente conseguiu mapear pelo menos 108 projetos de lei em todo o Brasil, numa perspectiva de redução de direitos de terra e moradia e criminalização da luta, 61 na esfera federal. E aí o que a gente percebe interessante é isso, assim, a gente conseguiu mapear projetos de lei existentes desde 2003, mas enfim, 61 desde 2003, mas de 2023 a 2025 foram 45. Então a gente tem um aumento exponencial a partir desse momento, dessa envergadura, enfim, e da criação da Frente Invasão Zero. Mapeamos 41 projetos nos estados e pelo menos 6 projetos em nível municipal. E esses projetos, esse mapa, representa um pouco do mapeamento do que a gente encontrou de projetos nas Assembleias Legislativas Estaduais. A gente vê a dispersão em todo o território nacional, e esses projetos, muitas vezes, né, são projetos copia e cola, são exatamente os mesmos projetos que se reproduzem, e nesse cenário a gente já viu, assim, pelo menos 10 projetos foram aprovados em assembleias, mas alguns estão sendo questionados judicialmente, outros foram vetados por governadores, mas, em geral, eles pedem a tipificação da pena, a tipificação penal de ocupações coletivas com agravantes para as organizações envolvidas, a autorização para despejos administrativos imediatos sem necessidade de decisão judicial, a equiparação de movimentos sociais a milícias ou organização criminosas e o impedimento de acesso a políticas públicas por pessoas envolvidas em ocupações. E é isso, a redução desses direitos e cortes sociais, ela tem um impacto
terrível na vida das pessoas que vivem nesses territórios, mas como eu estava falando ontem, sobretudo desproporcional na vida das mulheres, que representam o maior número, o maior contingente das pessoas que ocupam esses territórios, mulheres e pessoas negras, enfim, que teriam a falta de acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, né? Pelo menos 56% dos beneficiários do Bolsa Família no Brasil são mulheres, e elas teriam essa redução desproporcional a esse acesso a esse benefício. E aí o relatório a gente caminha para um sentido de tentar instituir recomendações do que é possível e como é que a gente pode fortalecer e tentar estabelecer, enfim, estabelecer caminhos, né, de resistência para esse cenário. É fundamental o fortalecimento das comissões de soluções fundiárias, que a gente debateu tanto ontem, a instituição da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários, que a campanha Despejo Zero vem pautando o governo federal desde o governo de transição, a necessidade da criação dessa política, a criação de instâncias governamentais nos 3 níveis federativos de mediação e monitoramento de conflitos fundiários. A gente tem experiências muito positivas, por exemplo, em Pernambuco, através do SEACA, que são instâncias que têm conseguido estabelecer e regular esses conflitos no campo. Enfim, a reforma agrária e urbana, a demarcação de terras é fundamental para diminuir a violência, o fortalecimento de estruturas das defensorias públicas e ministérios públicos, e a nossa mobilização popular, a produção de dados e formação popular é fundamental para a gente conseguir caminhar nesse sentido. E é nisso. Seguimos em rede, em memória dos que tombaram e em defesa de um futuro possível para os que resistem. Obrigada, Luana, por trazer esse panorama para nós, né? A relevância dessa mesa está justamente no fato de que quem ocupa a terra para plantar, para morar, está se confrontando com a propriedade privada e com interesses muito importantes que fazem do território fonte de lucro, enquanto, né, a gente que ocupa e faz luta busca fazer do território fonte de vida, né? E, portanto, lutar por moradia e por terra implica em a gente se enfrentar com a violência do Estado, dos agentes econômicos, dos proprietários que se contrapõem à nossa luta. Então, para a gente poder fazer esse debate, queria começar passando a palavra para a Lara Estevão. Queria fazer um combinado com a mesa, sei que a gente tem muitas coisas para dizer, né? E, na verdade, é um debate, né, que não vai se esgotar, com certeza, hoje, mas a gente fazer um combinado de até 10 minutos de fala, para que a gente possa ouvir todos, mas que também a gente possa garantir o tempo para as próximas, né, para a próxima mesa e para a continuidade dos trabalhos. Então, Lara, agradecemos muito sua presença e te passo a palavra, eu vou te avisando aqui do tempo. Obrigada. Muito obrigada. Então, primeiramente, me apresentar, eu sou Lara, sou advogada popular da Comissão Pastoral da Terra. Atualmente estou conselheira nacional de Direitos Humanos, ali no CNDH, espaço em que coordeno a Comissão Terra e Água, e dentro desse espaço coordeno o grupo de trabalho de enfrentamento à violência no campo, perpetrada por movimentos, instituições, milícias rurais, tais qual o Movimento Invasão Zero. Então, é desse espaço que falo hoje, e vim trazer para vocês um pouquinho que a gente vem trabalhando dentro do GT e também das elaborações que viemos fazendo nesse espaço do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, aproveitar e saudar a André e Marina, que foram nossas eternas conselheiras, que foram quem, na verdade, criaram esse GT. Eu estou aqui pela sucessão. Mas, então, gente, assim, o grupo de trabalho, ele trabalha em 2 perspectivas, que é justamente uma, que já foi um pouco falado aqui na introdução, que é o mapeamento dessa frente parlamentar do Movimento Invasão Zero, e justamente desse mapeamento de lei, um trabalho que a gente faz juntamente ali com a UFRJ, com o UFJ, então cumprimentar também em nome do Leonardo, da Mariana Trota, que também estão aqui, e vem fazendo um trabalho brilhante na pesquisa de Olho de Invasão Zero, vem fazendo todo esse levantamento para a gente, e nos subsidiando de informações sobre qual que é o status quo desses projetos de lei dentro das Assembleias Legislativas, dentro do Parlamento Nacional e também de algumas câmaras municipais. Falo também de Goiás, que eu acho importante demarcar isso, porque Goiás é um estado que até hoje é governado por Ronaldo Caiado,
que é o fundador da UDR, então é algo que nos marca muito fazer esse enfrentamento contra essas milícias. E por que a gente, na verdade, tem essa intencionalidade de fazer esse estudo dessas novas formas de repressão e de perpetuação da violência no campo, né? Como foi bem falado aqui, o movimento Invasão Zero, na verdade, ele não é inovador, né? A violência no campo, os atos de aguçagem, de pistolagem, não é nada do que a gente já não conhece. Mas, na verdade, ele traz algumas inovações que vêm, na verdade, dialogam com a conjuntura nacional de ascensão da extrema-direita, ascensão do fascismo, que nos é importante pontuar e não é importante, inclusive, construir a luta de resistência. Então, o Movimento Invasão Zero, por exemplo, ele tem CNPJ. Ele foi criado ali no sul, por fazendeiros do sul e do extremo sul da Bahia. Todos são sócios dessa organização. Vocês podem muito bem, qualquer pessoa, consultar e saber quem são essas pessoas. Então, quem são essas pessoas? Na verdade, elas são fazendeiras, latifundiárias, grileiras, em territórios que estão em disputa com o povo indígena Pataxó, principalmente. Então, institucionalmente, o Movimento Invasão Zero no Brasil surge dessa localização, desse espaço de disputa e desse espaço de confronto, ali com povos indígenas que estão em retomada do seu território e que, na verdade, talvez sejam, talvez não, são os povos mais violentados, mais assassinados, mais do Brasil, de acordo, inclusive, com o caderno aqui da CPT. Então, é nesse contexto, apesar de alguns registros da Repórter Brasil já trazerem que existem articulações semelhantes no Pará também, institucionalmente, o Movimento Invasão Zero nasce ali, a sua frente parlamentar também ela é conduzida por dois quadros, vamos dizer, desse contexto ali do sul da Bahia, que é quem vem para Brasília, inclusive, fazer todo o lobby parlamentar para a aprovação das leis, para a discussão ali da criação da frente parlamentar no Congresso Nacional. Então, como foi, eu não vou me alongar muito sobre o conteúdo das leis, que já foi um pouco passado aqui, na verdade, o que a gente vem observando é que o Movimento Invasão Zero ele busca dar um véu de legalidade para ações que já existiam. Então, eles buscam, inclusive, a consolidação de teses como desforço imediato para desocupação de territórios, como crime permanente para expurgo possessório, para justamente conseguir, de fato, que os próprios latifundiários, grileiros, os agentes perpetradores de violência, consigam promover a desocupação logo que ela nasce. Então, que elas consigam, de fato, um respaldo legal para isso. Então, essas leis, para além de criminalizar a luta no campo, ela, na verdade, ela fortalece a repressão no campo. Que ela não só coloca essas pessoas em situação de pauperização, de negação de acesso a programas sociais, mas também cria um mecanismo para mapeamento de lideranças. Inclusive, o estado de Goiás é o estado que mais tem leis aprovadas, segundo o mapeamento ali que a gente fez, são 3 leis. E uma delas, inclusive, ela dispõe certinho qual que é o tipo de metodologia de mapeamento de lideranças que pode ser feito. Então, quais dados têm que ser pegos, aonde esses dados vão, quais cruzamentos de dados, inclusive quais secretarias vão, quais são as autoridades que podem fazer esse registro, e aí vai desde Secretaria do Meio Ambiente até Bombeiro, até GCM, tudo. Isso tudo foi aprovado. E a gente está nesse contexto atualmente. O caderno da CPT desse ano de conflitos apresenta aqui alguns dados interessantes também, que é importante a gente ter em mente. A gente tem 7 estados com ações reivindicadas pelo Movimento Invasão Zero. São aquelas ações de violência que o Movimento Invasão Zero bateu no peito e falando, foi nós mesmos que fizemos isso aqui. Que inclusive, o assassinato da Nega Pataxó foi um deles, que foi uma mobilização que foi puxada pelo Movimento Invasão Zero nas redes sociais. Inclusive, tem inúmeros registros disso. Mas também tem estados como Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E outros estados que com ações semelhantes, mas não reivindicadas, que são Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará e Mato Grosso. E aí acrescento Rondônia também, que esse ano a gente tem uma série de violações sofridas. Como o tempo é curto, se eu tenho mais 5 minutinhos, eu vou dar uma pulada aqui. E aí... questão que a gente não pode tirar de mente, inclusive, sobre a análise de como que vem sendo esse enfrentamento ali, tanto nos tribunais como no parlamento. Como eu já disse, a própria origem do Movimento Invasão Zero, ela vem muito sobre a criminalização dos direitos dos povos indígenas. E a gente não pode esquecer e deixar de mencionar toda a articulação do agronegócio em torno da aprovação da Lei 14.701, que
sobre a lei do marco temporal, né, a famosa lei do marco temporal, que inclusive ela é não só inconstitucional, como já tem tese aprovada no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade dessa tese. A lei vai fazer aniversário de 2 anos e até agora ela está em pleno vigor. O Gilmar Mendes fez algo que a gente, sem precedentes, que é a criação de uma mesa de negociação para negociar direitos já reconhecidos como originários e constitucionais, e até hoje a gente não tem uma liminar de suspensão da constitucionalidade dessa lei. E o que a gente está vendo na prática? Paralisação de processos demarcatórios para os indígenas, aumento da violência nos territórios, que isso, inclusive no CNDH, é algo que a gente vem tratando assim, mês após mês, porque aumento de violações, de morte, de ameaças de morte nos territórios após a aprovação da lei, e inclusive esvaziamento de alguns institutos interessantes, porque a partir da Lei 14.701, o Senado propôs o PDL 717. O que é esse PDL? Ele suspende a demarcação de 2 territórios de Santa Catarina, com base na Lei 14.701, mas ele também suspende o decreto que institucionaliza o processo administrativo para fazer demarcações de terras indígenas. E por que isso é gravíssimo? Porque ele esvazia todo o procedimento demarcatório de terras indígenas. Então a gente atualmente está vivendo um vácuo da legislação, e tudo isso com o quê? Com fundamentação da Lei 14.701, e que é a lei do marco temporal, e inclusive que a gente tem uma morosidade do STF nessas pautas. E aí, só para concluir, assim, sobre as leis que foram aprovadas, a gente conseguiu mapear 3 ações de controle concentrado no STF, que é uma de Goiás, que é a DPF 717, a do Rio Grande do Sul, que é a DI 7690, e a do Mato Grosso, que é a DI 7715. A única lei que a gente tem decisão liminar de suspensão, declarando a inconstitucionalidade, é a do Mato Grosso. Então, a de Goiás e do Rio Grande do Sul estão paradas há mais de 1 ano já, e elas estão valendo. Então, as criminalizações dos territórios estão acontecendo, as violências estão sendo, inclusive, respaldadas legalmente. E a gente vê, na verdade, o Supremo Tribunal Federal sentado em cima desses processos, assim, não tem outra palavra. E aí um adendo sobre a questão do Mato Grosso, a ADI, que ela foi uma ADI ingressada pela PGR, né, mas ela é uma ADI que só questiona as inconstitucionalidades formais. Então ela não entra, inclusive, nas inconstitucionalidades materiais. O que significa? Que ela só fala que é inconstitucional porque quem devia ter que propor essa lei seria o Congresso Nacional e não o estadual. Mas ela não fala que o conteúdo da lei é todo inconstitucional. Então, assim, até o precedente a gente fica um pouco impossibilitado de utilizar nas outras leis também, porque não enfrenta essas miudezas que, na verdade, para o movimento social é o mais caro. É o que a gente, de fato, consegue pegar e combater nos tribunais dos estados, enfim. Então, assim, o que a gente está vendo, na verdade, é que tanto o Congresso Nacional, quanto o governo federal e tanto também o STF está com muito dedo para combater e, de fato, enfrentar os retrocessos que a gente está vendo, e isso quem está na advocacia popular, quem está na ponta de frente dos movimentos em luta pela terra, os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, estão enfrentando isso no dia a dia, e não só pela repercussão das leis que estão sendo aprovadas, mas também por todo o clima de impunibilidade que isso cria, e possibilidades de aumento da violência, de aumento das prisões, de aumento das ameaças de morte, e que a gente acaba tendo que criar outros mecanismos de defesa para combater. Então, assim, dentro do CNDH, a gente vem trazendo esses dados, vem produzindo recomendações para as assembleias legislativas, recomendações para o governo federal, justamente para tentar conseguir, através desse espaço, frear não só no legislativo, mas também esse avanço ali nos territórios, e também que para coibição da luta que nos é muito cara, a luta do nosso povo por terra e território. Enfim, concluindo aqui, esse é um pouquinho que eu tinha para apresentar de vocês. Agradeço o espaço, agradeço a campanha do José, que é um orgulho poder participar da campanha desde o seu nascimento ali no estado de Goiás, e estou aqui para contribuir. Muito obrigada, Lara. E acho que quando você fala, né, desse gigantesco retrocesso, né, sobre o qual, né, os poderes estão bastante silenciosos,
Acho que também o próprio uso da violência, né, tem sido utilizado para cavar espaço, inclusive para mediar e negociar e privatizar, né, direitos a partir do mecanismo sistemático da violência, colocando como única solução abrir mão de direitos constitucionais, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. E agora eu passo a palavra, então, para o Jardel Lopes, a quem eu também agradeço, em nome da campanha, pela presença. E vou avisando do tempo, esse papel chato demais, que é horroroso, que eu falo um monte e fica cortando os outros, mas vou ter que cumprir esse papel. Aí eu vou te avisando, tá bom? Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação estar nessa mesa. Agradeço o convite à campanha Despejo Zero, à campanha contra a violência no campo, e lutamos aí nessa mesa trincheira de enfrentamento a esse sistema que cada vez mais gera mais morte, cada vez mais gera mais conflito e, consequentemente, nega direitos tanto das pessoas quanto da natureza de um modo geral. A campanha contra a violência no campo, ela nasce depois da campanha Despejo Zero, nasce em 2022, com a escalada de violência no campo e, diga-se de passagem, motivada inclusive pelo governo naquele momento, o governo Bolsonaro, né, que teve seu ministro dizendo: vamos abrir a porteira para a boiada passar sobre a Amazônia simbolicamente, mas por todos os espaços dos territórios, de modo especial, de comunidades e povos tradicionais. Então ela vem com essa motivação de enfrentar essa realidade institucional, inclusive, que motiva e motivou o armamento no campo, né, do lado dos fazendeiros, e inclusive chega na criação desse movimento Invasão Zero, motivou a grilagem, né, de um modo geral, e também ela é motivada pelos registros que a CPT, como a Lara já apresentou aqui, o Conselho Indigenistas Missionário, o Conselho Pastoral dos Pescadores fazem sistematicamente, né, todos os anos, sobre os conflitos no campo, contra os povos do campo, das florestas e das águas. Por isso que a campanha traz como lema em defesa dos povos do campo, da floresta e das águas, exatamente por trazer, a partir desse olhar, dessa perspectiva de um modo geral. E a campanha se articula a partir de 4 eixos, né, de articulação entre os organismos, os movimentos populares de um modo geral. Hoje temos em média mais de 70 organizações que aderiram à campanha. O enraizamento, que é o eixo onde a gente foca nos territórios, vai para os territórios na tentativa de que essa campanha se aproxime cada vez mais das comunidades, dos povos que são afetados pelos conflitos. A incidência política, nessa outra ponta do executivo, do legislativo e do judiciário, na perspectiva de enfrentar a violência, mas também de denunciar e de construir caminhos que possa, de algum modo, ajudar as pessoas a se proteger e a superar. E a comunicação, que é fundamental dentro de uma campanha para divulgar para a sociedade, de um modo geral, essa questão. Então, dito um pouco esse contexto da campanha contra a violência no campo, eu queria destacar um pouco a natureza desses conflitos, como vem se desenhando e como a gente vem percebendo, de que violência enfrentamos. De um modo geral, os conflitos no campo respondem ao interesse do capital. Haja vista o movimento Invasão Zero, é um movimento formado por capitalistas, né, que não descontente apenas com o que já tem, querem mais, né, querem mais e cada vez mais. Então, o que nós chamamos de um novo extrativismo, em que as commodities é o ponto principal, onde a soja, o milho, o gado, a mineração é a estratégia principal para gerar mais dinheiro. Haja vista, se formos olhar, a área plantada de soja no Brasil tem crescido sistematicamente, e a área plantada de arroz, feijão, coisas que nós comemos no dia a dia, vem caindo sistematicamente. Ou seja, nós estamos plantando muito mais para exportar commodities do que para as pessoas se alimentarem de um modo geral. Isso significa
que o alimento nosso vai ficando mais caro e a insegurança alimentar vai batendo sempre na nossa porta de quando em quando. Então, acho que esse é um recorte, é uma violência que responde ao interesse do capital. Não é somente uma questão de governo, responde ao interesse do capital, que está por trás de toda essa questão, né? E aí é importante a gente nominar, é importante a gente identificar, é importante a gente enfrentar essa questão. E no centro estão os povos originários. No centro estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades pesqueiras, os fecheiros, os sem terras de um modo geral. O caderno de conflito da CPT mostra isso. Os principais destinatários da violência são esses povos. E o caderno de conflito do CIMI, os dados de 2024, diz que de 1.241 casos de violência contra o patrimônio indígena, 61% são contra territórios homologados. Então, não são territórios que estão em disputa ainda, são territórios que já são deles, já são homologados, já são reconhecidos como territórios. Ou seja, mais de 60% dos conflitos contra o patrimônio dos povos indígenas são contra territórios que já são homologados. Ou seja, é o interesse naquilo que já é de propriedade deles reconhecidamente e que ainda querem entrar. O caderno de conflitos da CPT mostra ainda o aumento das ocorrências de conflitos, apesar da redução de assassinatos, e principalmente o aumento da contaminação por agrotóxico, que cresce de 2023 para 2024, 762%. Isso responde ao quê? Responde às commodities, responde ao plantio de soja, de milho e etc. Então, para a gente compreender como essa questão está interligada e com isso o aumento de ameaças de morte nesses últimos 10 anos. Por outro lado, o relatório do Comando dos Pescadores, né, que são relatórios que estão ligados e dialogando com a campanha, denunciam a violência contra as comunidades pesqueiras em mais de 450 comunidades no Brasil, pescadores e pescadores de modo geral. A Terra de Direitos, né, lançou um relatório também recentemente falando das pessoas ameaçadas de morte, ou seja, é um absurdo para responder de um modo geral esses interesses. Então, no âmbito da campanha, nós temos discutido a grilagem de terras, que é algo que pouca gente tem se discutido nesse âmbito de modo geral, e é importante que o Congresso discuta esse tema da grilagem de terras. O crime organizado, como já foi colocado aqui, materializado em um dos movimentos, que é a Invasão Zero, mas existem outros. E a impunidade, né? Inclusive tem um grupo, o PDMS, a CPT, algumas universidades, fazendo o levantamento dos massacres no campo e mostrando que a impunidade é o que impera diante desse contexto da violência no campo, né? Ou seja, a impunidade é uma carta aberta para que pode matar, pode tomar terra e nada acontece com eles. Então, enquanto a gente não combater a grilagem, não combater a impunidade, nós vamos continuar tendo o crime organizado nesse sentido. Temos atuado muito junto com a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, é uma comissão no âmbito do governo, de modo interministerial, que foi instalada em 2023, também muito pela pressão dos movimentos, né, da campanha Despejo Zero, da campanha contra a violência no campo, que tem feito um trabalho de ir aos territórios, de escutar as comunidades. No ano passado tiveram várias missões e a campanha contra a violência no campo teve presente, ajudando a acompanhar também nesse processo algumas atividades, sobretudo em comunidades que a gente tem acompanhado para o enraizamento dessa atividade. Outra dimensão importante da gente observar em resposta às pessoas ameaçadas, é a atualização do plano de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, que o GTT trabalhou incansavelmente. Nós fizemos escuta em comunidades ameaçadas, inclusive na comunidade citada, onde o Jonathan foi assassinado em 2022, né? E foi criada, né, um projeto de política de proteção, porém
nesse momento é impossível de colocar qualquer projeto a nosso favor naquele congresso que não passa, né? Temos o André, que trabalhou incansavelmente também no GTT, né? E também na campanha contra a violência no campo nesse sentido. Então, a gente pode dizer que o Congresso não atua para combater a violência no campo, né? E o governo se esforça muito pouco para combater a violência no campo, porque violência no campo se combate com reforma agrária, e reforma agrária é coisa que a gente não se vê no Brasil há muito tempo, né? Temos visto aí alguns assentamentos, né, que já estavam acampados há muito tempo, mas desapropriação de fazendas sobrepostas, inclusive, a territórios indígenas e quilombolas para garantir a essas pessoas a garantia do seu território, isso não acontece. E um outro aspecto que temos trabalhado para encerrar, no âmbito da campanha, são oficinas de autoproteção com comunidades que estão na mira da ameaça dessas pessoas, né? Estivemos, inclusive, em Pernambuco, na mesma comunidade que foi citada aqui, citei porque estou trazendo isso, né? Onde a gente acredita que é preciso denunciar a violência no campo, e o enfrentamento precisa fazer isso, denunciar a grilagem, denunciar a impunidade, denunciar esses movimentos organizados junto com o capital e junto com muitos governos para isso. É preciso proteger as pessoas enquanto não cessa a violência e enquanto os governos não garantem o território. Então é preciso trabalhar a autoproteção, a proteção coletiva, comunitária e a proteção de modo geral das pessoas. É preciso promover os modos de vida dessas pessoas por pequenas políticas que se têm feito em alguns espaços, em alguns lugares, para garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras do campo desenvolvam, né, sua autossustentação e seu modo de vida sejam garantidos naqueles territórios. Então, é uma luta contínua e é uma luta que precisa ser de todas e todos nós, nesse sentido, de todas as organizações, enfrentando o sistema, enfrentando o capital, fortalecendo as instituições e fortalecendo os povos e comunidades, e ainda depositamos a eles a responsabilidade de salvar nosso planeta. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar esse momento com vocês e essa causa. Estamos juntos. Muito obrigada, Jardel. Sua fala, inclusive, né, reforça a importância da gente aprofundar nossa cobrança com relação ao Estado, com relação ao governo federal, sobre a proteção desses territórios que se enfrentam, né, atacando o centro da questão. Acho que teve uma fala ontem que falou sobre isso, que é incidir sobre a propriedade privada daqueles que fazem das nossas riquezas, né, lucro, enquanto, sobretudo, os povos e comunidades tradicionais defendem, né, essas riquezas com o próprio corpo e com a própria vida, né? E o tema da autoproteção ou da autodefesa como uma questão central e que também, historicamente, os movimentos sociais, né, e, sobretudo, quem está na linha de frente mesmo das violações mais agudas nos ensinam, né? Então, muito obrigada. E eu passo agora a palavra, então, para a Ariane, do MST da Bahia, a quem também agradecemos a presença. Bom dia, companheirada. Bom dia. Meu nome é Ariane, como já foi apresentada, faço parte do setor de Direitos Humanos do MST do Estado da Bahia. E eu gosto de apresentar um pouco a trajetória para mostrar do chão que a gente vem, né, onde a gente pisa. Eu sou do extremo sul da Bahia, um território que hoje não, historicamente é disputado pelo agronegócio, hidromineral negócio, né? A gente tem percebido um avanço muito grande de diversas formas de ataque do capital dentro desses territórios do extremo sul da Bahia, sendo o MST, os territórios do MST um dos principais afetados, mas também, obviamente, as populações indígenas, na qual a gente tem que sempre reforçar o apoio, né? Porque quando um território indígena é afetado, toda a classe trabalhadora é afetada, né? Então, é importante a gente demarcar esse momento, né, de apoio às populações indígenas, mas também deixar claro que nós estamos passando por um momento de extrema desensibilização com relação aos conflitos por terra no mundo, né? Nós estamos assistindo a um genocídio acontecendo atualmente contra uma nação, né? Contra um país, uma nação que é a população da Palestina. Então, se uma nação pode ser apagada,
quem dirá dos territórios tradicionais indígenas e camponeses do Brasil, né? Então é importante a gente fazer essa correlação, porque quando a classe trabalhadora em um país passa também por um processo de apagamento, toda a classe trabalhadora do mundo passará por um processo de apagamento. Então eu acho que a questão da Palestina, ela nos diz muito sobre o momento atual que a gente está vivendo na política internacional e que chega para o Brasil, né, com essa força do capital a nível nacional e internacional, com essa segurança de chegar nos nossos territórios e fazer o que quiser fazer, sabendo que haverá sim a impunidade, haverá sim o aval, né, do governo, do Estado, qual seja o que tiver em voga no momento, né. Então, eu acredito que é importante a gente demarcar que essa desensibilização que nós, enquanto humanidade, estamos passando, assistindo a um genocídio, tem que ser cada vez mais denunciada, né? A gente tem que se ressensibilizar com as mortes que a gente tem assistido ao vivo, né? Com crianças morrendo ao vivo, e isso passa todos os dias nas nossas televisões portáteis, né? Então, nas nossas redes sociais, a gente tem passado por essa desensibilização, assistindo também a países sendo atacados devido a essa tentativa de manipulação por meio das redes sociais e das fake news, né? Então, hoje a gente assiste ali o Nepal também passando por um processo muito grande de ataque, né? Por meio das fake news e das redes sociais sendo alvo de manipulação. Então, eu acredito que a gente precisa balizar também o que acontece no mundo para entender um pouco do que a gente tem percebido, né, desde o MST, desde a luta pela terra no Brasil, né? E, obviamente, esse ataque, né, essa violência que a gente percebe, que já foi trazida aqui na mesa muito bem por minhas companheiras e o companheiro Jardel, né? A gente percebe que a busca pela justiça, ela deve ser constante, permanente, tal qual a gente cultiva, né, os nossos princípios dentro da luta pela terra, porque a participação popular, ela é de fato necessária para garantir a proteção, né? Então, ontem teve um companheiro que falou, acredito que foi o companheiro que está ali sentado, ele falou sobre a nossa busca pela radicalização em alguns conflitos, né? A gente tem que ter radicalidade no momento da proteção à vida, né? A gente tem passado por diversos ataques, né, dentro dos nossos territórios, seja por parte da violência LGBTfóbica, seja por parte da violência racial, seja por parte, né, de conflitos contra do próprio tráfico, né, que surge dentro dos nossos territórios. Então, se a gente não passa por um processo de radicalização da defesa, da proteção à vida, a gente acaba também abrindo mão de disputar a nossa juventude, a gente acaba abrindo mão de disputar as figuras que estão ali em constante ataque também a essa violência que somos expostos 24 horas por dia, né? Então, os territórios que a gente tem acompanhado desde o MST, né, e reconquistado também enquanto MST, porque durante o governo Bolsonaro nós passamos também por um processo de disputas internas muito grande, na qual nossos territórios foram muito assediados, né, seja por parte da política eleitoral, mas também por parte do próprio capital em si, né? Então, a gente tem que voltar a radicalizar na nossa proteção à vida e garantir que as pessoas tenham, de fato, essa garantia do direito de existir, seja enquanto sujeito individual, seja enquanto sujeito coletivo, que é as organizações sociais, que são os movimentos da sociedade civil organizada, né? Então, o direito de existir, ela tem que ser a nossa principal pauta quando a gente trata de garantia de direitos, né? Direito de existir enquanto luta pela terra, luta pela moradia, enfim. Então, o extremo sul da Bahia mesmo, a gente percebe que existe essa busca constante desse apagamento sociocultural, também de uma vivência indígena, né? De vivência camponesa ali no território. Você olha para os 4 cantos do extremo sul, você vê pasto e eucalipto, né? Então, é um apagamento total da cultura e apagamento total da natureza, né, também. Então, a gente percebe que esses conflitos socioambientais envolvem também diversas outras formas de alienação da sociedade, né? A gente tem percebido um avanço muito grande do conservadorismo dentro dos territórios camponeses, né? O conservadorismo no sentido específico da palavra, né? Quando se diz respeito à religião também, né? Então, esses ataques eles têm sido feitos diretamente contra
as populações que estão cada vez mais vulnerabilizadas, né? Você tem um território em que você não tem uma juventude com acesso à educação, você não tem um acesso a oportunidades de trabalho, você tem uma desvalorização do alimento, né? Da produção do alimento do camponês. Então ele vai buscar sua saúde mental em lugares que acabam, né, vulnerabilizando ainda mais a sua forma de vida, né? Então a gente está passando por um processo de adoecimento muito grande também da nossa base social, né? Em que a gente percebe que a militância, não só a militância, mas também a base social camponesa tem sofrido muito com a falta de acesso à educação, com a falta de acesso à saúde. Então são diversas formas que articulam ali a violência do campo, né? E que a gente percebe que não é só a violência com a cara do latifundiário, né? Não é só a violência com a cara da empresa da mineração ou só a empresa da energia eólica, né? Que tem chegado nos nossos territórios. Então, são diversas facetas da violência que a gente tem enfrentado historicamente, né? Além da tradicional violência do latifúndio, né? Da tradicional violência da polícia na ofensiva contra as nossas ocupações e retomadas de território, né? Então, e obviamente o que foi falado aqui pelo companheiro Jardel, que foi muito importante, eu acredito que é sempre bom a gente lembrar, né? A impunidade que acontece nos casos em que nós somos as vítimas, né, fatais desses casos, né? Nós tivemos 2 assassinatos emblemáticos de dirigentes estaduais e nacionais do MST lá da Bahia, né? Que é o caso de Márcio Matos, nosso ex-dirigente nacional. Ele foi assassinado em 2018 e até hoje sequer houve a denúncia, né, do assassinato dele, né? Existe a investigação policial, mas até o momento não houve a denúncia por parte do Ministério Público. Também tivemos o assassinato de Fábio Santos, que foi dirigente do MST do Estado da Bahia, e até o momento também não houve a pronúncia, né, do caso na ação judicial, né, na ação criminal. Então a gente percebe essa impunidade, todo mundo sabe quem foram os mandantes, todo mundo sabe quem foram a articulação que foi feita para vitimar esses companheiros, mas a gente até o momento não teve, né, nenhuma prisão que tenha de fato realizado a justiça a esse caso. Então a gente percebe que a justiça ela é política porque ela é feita por meio de produção legislativa que tem o seu interesse claro e evidente, né, do capital. Então, quando a gente fala de judicialização da política, a gente tem que lembrar que a política é justiça e a justiça é política, uma coisa não se aparta da outra, né? Então, quando a gente está tratando da impunidade, a gente também sabe que a impunidade também ela é objetivamente clara para isso, né? Ela tem esse objetivo específico de garantir que se mantenha esse tipo de articulação. E eu quero aproveitar meus últimos 2 minutos porque a gente tem um caso emblemático lá no extremo sul da Bahia, que eu queria que meu companheiro Américo, que é advogado também do setor de direitos humanos do MST, no estado da Bahia, que ele pudesse fazer esse relato sobre o acampamento Osmar Azevedo, né? Eu dividi um pouquinho essa fala com ele, que é um caso que a gente tem como referência para a questão do despejo no estado, né? E também como referência à luta contra a invasão zero lá no território do extremo sul da Bahia. Bom dia, companheirada. É isso, esse caso do Osmar Azevedo é um caso emblemático porque nós conseguimos, né, impor a derrota ao Invasão Zero. O acampamento Osmar Azevedo foi a ocupação da MST de 2023, portanto, muito depois da pandemia, né, já que existe essa disputa em torno do alcance da decisão do STF na DPF 828, e nós conseguimos, via reclamação constitucional, por 2 vezes, suspender o despejo lá no Osmar Azevedo, né, no acampamento Osmar Azevedo, e depois, esse ano, a gente conseguiu anular a sentença. Mas antes disso, né, antes dessas vitórias judiciais, a companheirada do acampamento enfrentou, né, o Invasão Zero. No episódio, o Invasão Zero estava em ascensão na Bahia, em 2023, com vários atos, vários despejos ilegais, violentos eles fizeram em vários acampamentos em todo o estado. Itabela fica relativamente próximo de onde nasceu o Invasão Zero, no sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Inclusive, eles fizeram um seminário esse ano de comemoração de 1 ano, 2 anos, não sei, do Invasão Zero, o primeiro seminário que eles fizeram
né, na terra do cacau, a terra dos coronéis do cacau. Então nasce nesse contexto, nesse espaço de Invasão Zero. Os companheiros do acampamento Osmar Azevedo conseguiram impor essa derrota justamente com organicidade, com organização popular, né? É um acampamento massivo, um acampamento de mais de 500 famílias. Então, essas famílias enfrentaram, de fato, Invasão Zero. Eles estavam se articulando, dezenas de fazendeiros, né? Com seus carros, caminhonetes, estavam se articulando para fazer esse despejo, né? Esse despejo legal no acampamento. E aí, a companheirada enfrentou, a polícia se fez presente e fez uma espécie de mediação para impedir um conflito maior e, de fato, eles foram expulsos do acampamento. E esse é um caso exitoso nosso lá na Bahia, que a gente sempre relembra, né, quando a gente tem esses espaços, justamente porque é um caso emblemático para a gente, né? Então, só para fazer esse repasse. Obrigado. Só para concluir, então, a nossa fala, eu e a Américo atuamos enquanto advogados nesse processo e nós fomos tratados, inclusive, como parte dele, né? Somos militantes, mas também somos advogados. E a gente sabe que a violência, ela também vem mascarada, né, desse preconceito de que sem terra não pode ser advogada, e principalmente pessoas negras, como é o caso de Américo, e mulheres, né? Enfim, a gente chega com esse relato do acampamento porque foram diversas formas de ataque da violência, né? Diversas facetas da violência do latifúndio, e é um caso interessante porque a gente sai exitoso dele com a sentença anulada de uma juíza que constantemente desrespeitou, né, a decisão judicial da STF. Então, o Despejo Zero ele tem um papel importante nesse caso para nós, então eu acho que é importante trazer ele aqui com mais profundidade também. Muito obrigada, Ariane e Américo. Aproveitar só o gancho que a Ariane falou sobre a luta do povo palestino para dizer que domingo a flotilha levando ajuda humanitária e buscando romper o cerco imposto a Gaza, com mais de 40 embarcações, inclusive com diversos ativistas brasileiros ali, está a caminho de Gaza, e que é importante que todos os nossos olhos fiquem sobre Gaza, porque, como a Ariane falou, Gaza é um laboratório, né, de futuro e de extermínio sobre aquilo que o capital, o imperialismo e os seus governos estão fazendo e utilizarão e já utilizam como laboratório sobre todos os povos, e que a luta de Gaza é a luta de todas as lutas, né? Então, dizendo isso, passo a palavra para o deputado federal Tarcísio Mota, agradecendo também a presença e o compromisso aqui com a nossa pauta. Eu é que agradeço muito. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Queria agradecer muito o convite da campanha Despejo Zero para poder estar aqui nessa mesa trocando algumas impressões com vocês. Vou tentar, nesse tempo curto que a gente tem, dividir rapidamente, fazer um apontamento biográfico só para me falar do lugar em que eu falo aqui, e depois pegar não só o debate sobre como está lá no Congresso Nacional e terminar contando uma experiência recente lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu sou Tarcísio Mota, sou professor de História e deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, né? Rapidamente, apenas a título para poder entender, inclusive, como é que eu me aproximo também do tema, além de ser de família de despejados do campo lá na década de 60, história que marca a minha família. Meu pai era meeiro, foi expulso da terra e vai morar na cidade, depois vira operário fabril, numa história que é muito comum a muitas famílias brasileiras. Eu sou formado em História nos anos 90, num período, portanto, de emergência da luta no campo, muito marcada, por exemplo, por Eldorado dos Carajás. Isso me faz, inclusive, estudar, no debate da história, fui estudar a Guerra do Contestado. Portanto, mais um desses episódios da nossa história, em que a construção da propriedade privada é feita, ao mesmo tempo, por uma violência de classe, que é uma violência de Estado, a partir, inclusive, da perspectiva do desalojamento de milhares de pessoas e com um saldo de cerca de 20 mil mortos. Nesse meio do caminho, óbvio, muitos contatos com a MST, por aí vai. Virei sindicalista da área da educação e me afastei um pouco do debate da luta pela terra, embora sempre tenha tentado contribuir, inclusive, com os debates da educação do campo do MST. Agora, como deputado federal, me tornei vereador na cidade do Rio de Janeiro,
onde a questão agrária passa por outras questões do ponto de vista da questão agrária, mas aí sim, o debate da questão urbana, das ocupações, da questão fundiária na cidade se tornou um tema fundamental. Trago isso tudo para Brasília, sou deputado federal desde 2023 e estamos aqui na luta para poder enfrentar essas articulações da classe dominante que se traduzem, sem sombra de dúvida, no legislativo brasileiro, numa série de iniciativas que aí estão. Então eu vou, dado esse rápido apontamento biográfico, tentar falar dessas duas questões, do Congresso Nacional e de uma questão de ocupação e despejo na cidade do Rio de Janeiro recentemente. Primeiro, queria parabenizar o relatório apresentado pelos 5 anos da campanha do Despejo Zero ao tratar da Frente Invasão Zero. É um relatório muito qualificado, muito importante. Queria parabenizar o trabalho feito, assim como o trabalho de quem está pesquisando essa Frente Invasão Zero. Não tem exatamente grande novidade, além daquilo que está lá colocado. É óbvio, a Frente Invasão Zero, e eu gostei de que a Lara nos lembrava, não, a Luana nos lembrava para que a gente pudesse não dar uma importância maior do que a Frente Invasão Zero tem, ela é, sem sombra de dúvida, a parte mais violenta e truculenta, mais evidentemente violenta, de algo que é muito maior, que é a Frente Parlamentar Agropecuária. Essa sim o maior partido político do Brasil, né? Ou seja, todas as vezes que é possível lembrar as pessoas, aos nossos militantes, aos nossos movimentos, que o debate, inclusive, quem é o maior partido político do Brasil? É o PL, é o PT? Não, é a Frente Parlamentar Agropecuária, do ponto de vista de ser aquela com maior capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional e com a maior capacidade de inscrever os seus interesses de classe no aparelho de Estado. Esse contexto, num Congresso abertamente conservador, como extrema-direita, com capacidade de mobilização, e termos um governo de frente ampla, faz com que aquilo que, inclusive, o Jardel estava lembrando aqui, de todas as dificuldades que nós temos, de que pautas como a reforma agrária avancem mais decisivamente, mesmo que nós estejamos apoiando um governo para evitar que a barbárie fascista chegue ao poder. Nessa contradição que vivemos no nosso tempo. A Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, chantageia abertamente e impede que qualquer coisa seja aprovada. Das menores coisas possíveis, o olhar deles sobre isso. Muitas vezes a gente olha e percebe a Frente Parlamentar Evangélica como algo que, sem sombra de dúvida, tem muito poder, mas do ponto de vista de classe, é a Frente Parlamentar Agropecuária aquele ator com maior poder de classe no Congresso Nacional. E se isso estava muito evidente em projetos como o Marco Temporal, já abordados aqui na mesa, me lembro de que há 15 dias atrás, ou há 3 semanas atrás, para ser mais presente, mais uma vez se colocava no Congresso Nacional o adiamento da obrigatoriedade de registro das propriedades rurais no tal Cadastro Nacional Rural. Aquilo passou sem nenhum tipo de discussão no Congresso Nacional, né? Passou absolutamente sem nenhum tipo. Eu me lembro de subir à tribuna para debater, dizendo: vocês estão fazendo aqui o que é feito desde 1850 na Lei de Terras, em que a questão da propriedade privada, que vocês dizem que é sagrada até o ponto em que a gente diz: então registra a propriedade privada de vocês, para a gente poder saber qual é o limite delas. Porque na prática, essas pessoas, inclusive da Invasão Zero, não tem nenhuma preocupação de fato, registrar e ter a lógica da propriedade privada com limites. O que eles querem é continuar grilando terras, invadindo terras, eles sim, o que fazem o tempo inteiro para manter os interesses do capital, do agronegócio e da questão das commodities, como estava colocando ali. Portanto, essa ideia da Frente Invasão Zero, que pega essa narrativa de que a propriedade privada é sagrada, ela está calcada numa história brasileira, que é uma história de violência, em que, na prática, é sempre, desde a apropriação dos territórios dos povos originários, a negativa dos escravizados, então, supostamente libertos pela Lei Áurea, de terem a sua própria terra, da negativa da reforma agrária, e por aí vai. E essa história é uma história que certamente os movimentos que aqui estão sabem muito melhor do que eu, mas se traduz no Congresso Nacional na continuidade desse tipo de legislação, que é criminalizar os movimentos sociais e tentar garantir a continuidade dos interesses de classe, ao falar em nome não dos latifundiários, mas da agricultura nacional, da economia nacional, que aqui está, e os números apresentados por Jardel e a história apresentada também pela Lara já mostram quanto hipócrita é essa perspectiva. Mas se, portanto, a luta no Congresso Nacional é uma luta árdua, em que eles
Eles têm muito maior capacidade de articulação no legislativo que nós. E a nós resta a pressão política e agir na fresta da própria hipocrisia que esses setores da classe dominante lá representados. Quando eu olho para a cidade do Rio de Janeiro, a situação pode parecer melhor, mas ela na prática não é. No dia 7 de setembro, o MLB, que está aqui participando do evento, organizou uma ocupação na área da região do Porto da cidade do Rio de Janeiro. E dizer que a área do Porto, a área histórica do Porto do Rio de Janeiro, é dizer que a área, o território por onde chegaram a maior quantidade de africanos escravizados no mundo. Um território, portanto, com um valor simbólico e histórico fundamental, mas também uma área de forte interesse da especulação imobiliária que produziu aquilo que nós chamamos do chamado Porto Maravilha. A perspectiva de pegar uma área então abandonada na cidade e tornar esta área uma área atrativa para o capital, usando o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para poder dizer que não estava usando dinheiro público, estava usando dinheiro do trabalhador, para poder incentivar uma série de reformas estruturais ali e fazer dali uma área para a construção de hotéis, de sedes de empresas e agora de prédios para moradia nada populares, no sentido de, sobretudo, do erguer prédios, sobretudo para especulação imobiliária e para venda de Airbnbs e desse tipo de mecanismo de aluguel por temporada, de aluguel por aplicativos que lá estão. É neste contexto que aquela área é uma área com muitas ocupações urbanas. Eu vi aqui a galera da CMP, que tem lá o Quilombo da Gamboa, né, uma ocupação muito importante na região. Vi aqui a galera do MTST, que tem lá uma recente ocupação do Povo Maravilha. Tem uma série de outras ocupações. E o MLB decide fazer uma ocupação num terreno que pertence à União, que estava listado numa lista da Secretaria de Patrimônio da União como para ser de destinação de moradia popular, e é despejado horas depois da ocupação acontecer, usando o mecanismo do desforço imediato, a lógica, a desculpa sobre isso. E por quê? Porque uma construtora chamada Cury Engenharia chega e diz: eu sou dona do terreno, e que havia, no mínimo, para começar, uma dúvida sobre a propriedade que está lá no terreno. E aí o despejo é feito da forma mais violenta possível, unindo neste ponto o governador bolsonarista Cláudio Castro, que comanda a polícia militar e o batalhão de choque que fez a desocupação propriamente dita, e o prefeito Eduardo Paes, que colocou antes da polícia a guarda municipal para lá tentar impedir e fazer a desocupação, se pudesse, por conta própria. E o governo Eduardo Paes, que se auto-intitula do campo progressista, e por aí vai, inclusive com a Secretaria de Habitação do Partido dos Trabalhadores. E ali não houve qualquer diálogo. A forma como Eduardo Paes agiu naquela desocupação, inclusive me mandando mensagens, sem que eu estava tentando negociar com o governador, porque a desocupação era da polícia, com as coisas mais absurdas e de criminalização do movimento social que lá estava, de um desconhecimento que parte da lógica, exatamente, vocês aí digam que eles não vão ficar aí eles não vão ficar, nós aí vamos construir um museu da diáspora africana, utilizando inclusive o debate da questão do movimento negro para fazer isso. E aí o detalhe curioso é por que a Cury Engenharia que vai fazer o museu? Não, a Cury não pode construir o prédio que ela queria de 20, 30 andares ali, então ela agora quer devolver para a prefeitura, com a prefeitura pagando de novo para a Cury ganhar dinheiro, e aí a prefeitura aqui, então a gente vai fazer o tal museu que estava ali num terreno que pode sim ter ali da habitação popular que ela colocar. Bom, não há na região do Porto do Rio de Janeiro uma única habitação de interesse social ou moradia popular que não tenha sido fruto de ocupação. E aqui há a discussão, porque ali nós temos um governo supostamente do campo progressista que se coloca numa posição e diz: vocês não sabem dialogar, só ocupar, quando a gente mostra o dado dizendo não há uma única moradia popular numa região em que a prefeitura foi o principal ator de uma reformulação urbana enorme, sem que tenha sido fruto de ocupação popular. Neste ponto de vista é que a gente precisa entender, na minha opinião, e assim eu encerro, o tempo já acabou aqui, eu peço desculpas, porque se de um lado as forças do capital e da classe dominante se organizam como a Frente Parlamentar Agropecuária, na Frente de Invasão Zero, estão articulados, estão agindo, nós precisamos fazer a mesma coisa para poder, inclusive, mudar o rumo dessa história. Precisamos apostar nas saídas coletivas, desde baixo, desde os movimentos populares, dos movimentos sociais, que possam agir nas mesas de resolução de conflitos fundiários, que possam agir institucionalmente pressionando o Congresso, mas sem a ilusão de que, neste contexto, muitas vezes as forças do capital não vão agir, sejam em governos
que ditos bolsonaristas muitas vezes sejam governos que estão se apresentando com uma lógica progressista, quando nunca o foram, sempre foram aqueles que determinaram remoção, despejo e os interesses do capital, como hoje acontece na cidade do Rio de Janeiro, lá com o prefeito Eduardo Paes. Mas nossos mandatos, os mandatos do PSOL e o meu mandato em especial estará sempre do lado da luta, que é onde nós precisamos estar, ao lado de vocês. Viva o Despejo Zero, sigamos nos organizando, nos articulando, nos fortalecendo, porque o futuro nos pertence. Muito obrigada, deputado Tarcísio.